Olá, eu sou o professor Oswaldo Choquer. Hoje nós vamos destruir a prova de raciocínio lógico da FGV de 2025 do TJRS. Bem, aqui está o edital, tá? São 6 capítulos. Se você quiser, dá um pause no vídeo aí e veja o edital. Elas estão distribuídas nesses 6 capítulos, e aqui está a quantidade de questão. Por exemplo, lógicas, proposições conectivas são 4, conjunto 3 questões, relações lógicas 2, lógica de argumentação 4, lógica sentencial 2, análise combinatória e probabilidade 9, total 24. Tá? Então, nós vamos fazer aqui essas 24 questões. Tá? Aqui está a relação dos vídeos que podem te auxiliar na questão. Estão todos na descrição, tá? Todos esses vídeos aqui que são muito interessantes, que podem te ajudar. Caso você queira ver também, por exemplo, a questão 7, a questão 10 separado, você clica no capítulo, porque a prova é dividida em capítulos, tá bom? Olha, uma única palavra muda tudo em lógica. As palavras são todo ou existe. É isso que nós vamos ver nessa questão. Em lógica, quantificadores são operadores que definem o alcance de uma proposição em relação ao domínio. O quantificador universal, esse símbolo aqui significa para todo, indica a propriedade se aplica em todos os elementos do domínio. Enquanto o quantificador existencial, esse, afirma que pelo menos um elemento do domínio satisfaz a propriedade. Com base nisso, assinala a sentença que pode ser expressa por um quantificador universal. Então, o universal é esse aqui, ó, para todos. Tá? Então, olha, há leis que entram em vigor no ano de 2002. Então, eu acho mais fácil para você entender. Troque isso aqui por existem leis que entram em vigor em 2022. Não está de acordo com o existencial? Então essa aqui é existencial, ó, tá vendo? Existe uma norma suprema no ordenamento jurídico. Letra C. Existe, dentro do domínio, que são as normas. Também um quantificador, existencial. Em certos casos, a lei penal retroage para beneficiar o réu. Existem casos onde a lei retroage também existencial, certo? Sinônimos aqui. Algumas normas constitucionais têm aplicação imediata. Existem normas que têm aplicação imediata. Então, também existencial. Agora que não, todo juiz, ele é um quantificador universal, pega todos os elementos do domínio. Esse é o quantificador universal, tá? Pega todos os elementos do domínio. Então a resposta está aqui na letra B. Nem toda frase é uma proposição. Será que você sabe identificar qual é? Com base no conceito lógico clássico de proposição, analise os itens a seguir. Todo réu tem direito à ampla defesa e ao contraditório. Interrogação. Apresente os documentos solicitados no prazo legal. Exclamação. Testemunhas podem ser ouvidas sem a presença do juiz. É proposição o que se indica em... Temos 5 opções. Então nós vamos ter que ver qual dessas frases aqui é proposição, para depois escolher uma letra aqui. Bem, antes eu vou passar para você aqui o que é proposição, tá? Proposição é uma sentença declarativa que pode ser verdadeira ou falsa, Então toda sentença que hoje choveu, Então hoje choveu. Se choveu, verdadeiro. Se não choveu, é falsa, É uma proposição. Agora fica muito fácil ver o que não é proposição, Perguntas, sinal de interrogação, exclamação, Esse tipo aqui, ó. Não é proposição. Ordens, pedidos, frases optativas, sentenças abertas, não são proposições. Não é a questão, mas só para a gente ganhar a base para fazer a questão. Rapidinho, ó. Eu dei um tanto de exemplos aqui.
Se eu comer muito, então eu passo mal. Isso é uma proposição. Pode ser que você coma muito e não passa mal. Fica falso. Pode ser verdadeiro ou falso. Então essa aqui é proposição. Tá? Qual é o seu nome? Não é proposição. Tem uma interrogação aqui, ó. Não é proposição. Não é proposição. Que dia lindo! Há uma exclamação aqui. Também não é proposição. Tá? Estude para a prova. Isso aqui é tipo uma ordem, tá? Você não pode atribuir um valor verdadeiro ou falso aqui, ó. Não é proposição. Fecha a porta, por favor. É uma ordem, um pedido. Também não é proposição. Espero que você seja aprovado. Também é uma frase optativa, né? Não é proposição. X mais 2 é igual a 10. É uma sentença aberta. Se o X for 8 é verdadeiro. Se o X for 11 é falso. Também não é proposição. Não é proposição. Todo réu tem direito à ampla defesa e ao contraditório. Interrogação, ó. Então aqui não é. Não é proposição. Aqui você tem uma exclamação. Também o quê? Não é proposição. Agora, testemunhas podem ser ouvidas sem a presença do juiz. Bem, vamos supor que tem uma lei que fala que podem ser ouvidas. Então é verdadeira. Vamos supor que exige que tenha a presença do juiz. Então é falsa. Então essa frase que pode ser verdadeira ou falsa. Então essa aqui é proposição. Certo? Então essa é proposição. Bem, aqui, né, é proposição. Aqui já dava para você matar com as duas, tá? Porque apenas a 3 é, por exemplo, as duas primeiras não são proposições. Então, letra A, letra B, letra C, letra D já está eliminado. Então, essa que é a resposta correta. Mas, realmente, sem saber que a terceira era proposição, já dava para você responder. Então, resposta correta, letra E. Olha, o cartucho mais barato nem sempre é o que custa menos. Essa questão mostra aí. O almoxarife de uma empresa precisa comprar cartuchos de tinta preta para impressores do escritório. Ele dispõe de um orçamento com 5 diferentes tipos de cartucho. O preço e volume de tinta de cada tipo de cartucho estão descritos a seguir. Tipo 1 até 5, o volume e o preço. Nessa compra, todos os cartuchos devem ser do mesmo tipo. Para pegar o menor valor por mililitro de tinta, o almoxarife deve adquirir cartuchos do tipo... Bem, você vai ter que ver quanto que custa 1 mililitro de cada tipo. Tá? Então, por exemplo, 10 mililitros custa R$ 74. Então, você vai ter que dividir 74 por 10. Aqui você vai ter que dividir 82,50 por 11. E assim vai. Eu passei aqui para baixo para ficar mais fácil da gente fazer as contas, tá? Então aqui nós vamos fazer a conta dos 5 tipos. O primeiro tipo, você tem que pegar 74, tá? E dividir por 10. Que é uma conta fácil, dá para fazer de cabeça. Só deslocar a vírgula uma casa. Então aqui o primeiro tipo é 7,40, tá? Resto zero. Bem, o segundo tipo, você vai ter que pegar 82,50, tá? E dividir por 11. Fazer conta com decimal é mais difícil. Eu sugiro, né, você multiplicar por 10. Então aqui vai dar 825 dividido por 110. Bem, quando você divide aqui, que vai dar 7, tá? Que o 8 ultrapassa, que dá 770. Quando você diminui aqui dá 5, não, aqui dá 5 também. Quando você aumenta um zero, põe a vírgula aqui, ó, que vai dar 5. Então aqui vai dar 750, que aqui vai dar resto zero. Vai dar 550 com resto zero. Bem, esse aqui é 96 dividido por 12, tá? Que é uma conta exata, tá? Que 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8 e 1, 96. Então esse aqui custa R$ 8 o mililitro.
O outro é 91 dividido por 13, tá? Que também dá exato, tá? 7 vezes 3, 21. 7 vezes 1, 7, que vai dar 91. Resto 0. Então aqui dá R$7. E essa aqui é 111 dividido por 15. Bem, aqui você nem precisava terminar a conta, tá? Porque vai dar mais de 7, tá? Quando você pega 7 vezes 15, dá 105. Nem precisava, que essa aqui já ganhou. Mas aqui sobra 6, se você quiser continuar, dá 60. Aumenta um 0, 7,4. Aqui menos 60 dá 0. Então, ó, esse aqui é 7,40, 7,50, R$8, R$7, R$7,40 por mililitro. Então, quando você volta aqui, ó, está aqui na letra D, é o tipo 4. Você sabe me responder quando uma banca usa o termo se e somente se? Hoje eu vou te responder isso, tá? Então considere a seguinte situação. Um advogado informa ao seu cliente que seguirá defendendo o seu caso, se e somente se ele comprometer a seguir à risca suas orientações. Se representarmos essa situação por meio de proposições lógicas, o advogado defende o cliente segue as orientações. Vamos só aqui, ó, vamos chamar essa proposição aqui de P e essa aqui de que, tá? Vai ajudar nós muitos. Agora, o conectivo lógico que descreve corretamente a relação entre elas é... Bem, aqui tem um pouquinho de dúvida, tá? Qual relação? Essa ou a de cima? É a de cima, tá? É essa aqui que nós temos que analisar, ó. Tá? O cliente, né, está defendendo o caso se somente se seguir a risco com as suas orientações. Então é essa. Tá? Essa aqui que está separando as proposições. Tá? Então vamos ver isso aqui. O conectivo que descreve a relação é uma negação? Quando você analisa essa frase aqui de cima, isso aqui é uma negação? Negação sim. Não, Pedro foi ao cinema. Pedro não foi ao cinema. Não. Você acha que P é igual a não, que esse tiozinho é não, né? Não é essa. Não é essa que está aqui em cima. Não é essa. Condição. Condição é se somente, é se então. Por exemplo, fui do bar e então passei mal. Então é uma condição, né? Então, condição é assim, ó, se P, né? Então que. Aqui não tem o que é o se somente se, é diferente de se então, tá? Então também não é essa, tá? Não é essa. Disjunção. Disjunção é assim, é ou, né? Vou ao cinema ou vou na pizzaria, né? Vou ao cinema ou na pizzaria. Então é P ou Q. Aqui não é uma ou a outra, né? Também não é essa. Conjunção. Conjunção é o I, né? P e Q. Igual aqui que dá uma confusão, porque você pode pensar que é a de baixo, mas é a de cima, tá? Então também não é essa. Não é essa. Então, pessoal, agora bicondicionalidade é exatamente isso. É o P, né? Se e somente se, né? Que. Então é essa. Então o símbolo é esse aqui, ó. Então é essa, tá? Então você marca aqui da letra D. Olha, temos duas frases, uma com rio, outra com processo. Para resolver essa questão, devemos esperar a primeira na segunda. Tudo o que acontece na primeira vai acontecer na segunda. A gente vai ver o seu elemento respectivo. Leia as descrições a seguir, nas quais elementos naturais e institucionais são apresentados por meio de estruturas paralelas.
Um rio subterrâneo se concentra em lençóis ocultos, irrompe por fendas da rocha, modifica a consistência do solo, percorre canais invisíveis e se prolonga na umidade contínua. Um conjunto de processos percorre fluxos organizados, se prolonga em despachos sucessivos, se concentra em arquivos reservados, altera a rotina do fórum e emerge em movimentações judiciais. Com base na correspondência estrutural entre os elementos de cada sequência, assinale a expressão 2 que ocupa a posição análoga de consistência do solo em 1. Então calma, você não está entendendo nada, eu também não. Vou te explicar mais tranquilo. Então nós vamos entender o que é isso aqui, ó. Presta atenção. Correspondência estrutural repete a mesma organização gramatical entre as duas descrições. É mais de português do que de lógica mesmo. Em muitas situações vamos usar verbos sinônimos. Isso aqui mata a questão, hein? Isso te ajuda para você fazer a questão. Tá? Então eu vou escrever de novo aqui o que está escrito no texto lá em cima. Tá? A frase 1, a frase 2. Aqui é do rio e aqui dos processos. Então preste atenção. Eu vou ver quais são as posições análogas. Então aqui estão as 5 e eu vou te mostrar. Aqui estão as 5 posições do rio e nós vamos ver aqui do processo. Então não é difícil, olha lá. Concentra em lençóis ocultos. Está vendo aqui? Concentra em lençóis ocultos. Vamos procurar aqui embaixo algo que tenha concentra ou algo parecido. Olha aqui. Concentra em arquivos reservados. Não é a primeira com a primeira, segunda com a segunda, terceira, não é isso não, hein? Então, lençóis ocultos corresponde ao quê? A concentra em arquivos reservados. Ô, professor, está ficando mais fácil. Irrompe por fendas da rocha. Irrompe por fendas da rocha. Irrompe por fendas da rocha está aqui, ó. Bem, irrompe... Percorre, não. Prolonga, não. Altera, não. Emerge, irrompe, tem a ver com emerge. Então, ó, emerge em movimentações judiciais. Então, você coloca aqui. Vamos à terceira, modifica a consistência do solo. Então, vamos lá, modifica a consistência do solo. Aqui, ó. Modifica. Percorre, não. Prolonga, não. Altera. Modifica e altera é a mesma coisa, né, gente? Altera a rotina do fórum. Então, modifica a consistência do solo seria o quê? Alterar a rotina do fórum. Percorre canais invisíveis. Aqui no fórum dos processos, aqui no processo seria percorre fluxos organizados. E por último, se prolonga em unidade contínua. Né? Vamos ver a última aqui. Se prolonga em unidade contínua. Então, se prolonga em despachos sucessivos. Vamos pôr 2 tracinhos aqui para diferenciar. Se prolonga com despachos sucessivos. Certo? Então, consciência do solo altera a rotina do fórum. Certo? Consciência do solo, rotina do fórum. A posição análoga de consciência do solo é rotina do fórum, na letra C. Nessa questão vamos ver redução percentual, estoque ideal e margem de segurança. A FGV adora esse tipo de questão, mas os dados estão um pouco confusos, você tem que organizar primeiro. O setor de protocolo de uma vara civil utiliza grandes volumes de papel A4 para impressão de despachos de sentenças e intimações. O consumo médio mensal atual é 3.600 folhas de papel A4. O gestor do setor determinou que o estoque de papel é ideal quando mantido sempre a um nível equivalente ao consumo médio dos 2 meses. Então, se o consumo médio nos 2 últimos meses foi, por exemplo, de 5.000 folhas, tem que ter um estoque lá de 5.000 folhas. No entanto, devido a uma atualização das impressoras, prevê-se que o consumo médio cairá 25% a partir do próximo mês.
As requisições de papel A4 são feitas mensalmente e devem considerar uma margem de segurança adicional de 10% sobre o valor do estoque ideal. Considerando que no próximo mês, no momento da requisição, o estoque era de 390 folhas de papel A4, quanto que ele vai ter que comprar mais? Olha, eu acho que essa questão, tudo bem, ela está correta, mas os dados delas, o que você tem que analisar primeiro não é o que está escrito primeiro, tá? Então vamos organizar o que está escrito para ficar mais fácil da gente entender. Então está escrito aqui que o gestor determinou que o estoque de papel ideal é quando mantido sempre a um nível equivalente a 2 meses. Consumo médio de 2 meses, tá? Consumo médio mensal atual é 3.600 folhas, tá? O consumo médio mensal de papel cairá 25% a partir do próximo mês. Tudo está no texto. Segurança adicional de 10% sobre o valor do estoque ideal. O estoque contém 390 folhas de A4. Então preste atenção. Olha agora, vamos começar a escrever. Inicialmente, ele tem que ter um estoque para 2 meses. O consumo médio mensal era 3.600. Ele teria que ter 3.600 multiplicado por 2. Que vai dar 7.200 folhas. Seria a primeira coisa que deve ter. Mas, né, caiu aqui, ó, tem uma previsão de caída de 25%. Então você tem que fazer 25% de 3.600, de 7.200. Então 25% de 7.200. Se você é meio ninja, sabe que 25% é 1/4, basta dividir por 4. Se você não é muito ninja, eu te respeito. 25% é 25 sobre 100, vezes 7.200. Isso aqui pode dividir por 25, dá 1 e aqui dá 4. Então fica 7.200 por 4. 7.200 por 2, 3.600. Por 2, 1.800. Então essa conta aqui dá 1.800. 1.800 é o que vai cair. Então ele, em vez de comprar 7.200, né, nós vamos tirar esse 1.800, que é 5.400 folhas. 5.400 folhas. Bem, ele tem que ter uma segurança adicional de 10%. Então nós vamos calcular 10% de quanto? De 5.400. Se você é meio ninja, você já pode colocar direto 5.540. Porque aqui corta 2 zeros com 2 zeros, 54 vezes 10, 540. Então agora presta atenção. Quanto que ele vai ter que comprar? Ele vai ter que comprar os 5.400 mais os 10%, que é 540, mas tinha lá na mesa dele, no lugar lá, 390 de estoque. Tá vendo aqui o estoque? Então, essa conta, né, 540 menos 390, 150. 150 com 5.400, 5.550 folhas. Quando você volta aqui, ó, ele precisa comprar a mais 5.550 folhas. Cuidado, nem todo argumento que parece lógico é correto. Existem as falácias lógicas. Em um debate sobre mobilidade urbana, um comentarista afirmou: após a implantação de faixas exclusivas para ônibus, o trânsito piorou nas avenidas centrais. Portanto, as faixas exclusivas são responsáveis por esse congestionamento. Analise o raciocínio apresentado nessa afirmação e assinale a opção que identifica corretamente a falácia lógica nela contida. Bem, primeiro não adianta eu ler isso aqui tudo para você, você não vai entender nada. Você tem que entender o que é uma falácia lógica. Depois a gente vai responder, você vai ficar bom.
Então vamos ver aqui o que é uma falácia lógica. Uma falácia lógica é um erro de raciocínio. Trata-se de um argumento que pode parecer correto ou convincente à primeira vista, mas que contém uma falha na sua estrutura lógica, o que invalida a conclusão. Então, para deixar isso mais claro, vejamos dois exemplos, o que não é uma falácia lógica e outro que é. Eu falo que para a gente entender uma coisa, você tem que dar um exemplo que é e o que não é. Então, olha aqui. Se está chovendo, então a rua está molhada. Tá? Esse argumento, logicamente, válido, pois a conclusão decorre da premissa. Está chovendo, a rua molhada. Aqui não é uma falácia lógica. Falácia lógica é quando tem algo errado no raciocínio. Agora preste atenção. Se a rua está molhada e está chovendo, não, você não pode concluir isso. Pode, sei lá, a Dona Maria jogou água na rua, o caminhão-pipa jogou, sei lá. Então esse argumento pode parecer correto, mas não é uma falácia, pois pode estar molhada por outro motivo, como a passagem do caminhão-pipa, mesmo sem estar chovendo. Trata-se de uma falácia lógica. Olha, preste atenção. As 5 alternativas descrevem falácias lógicas reais. Queremos fazer o casamento em estrutura do texto e definição de falácia. Então aqui está a questão novamente. Após a implantação de faixas exclusivas para ônibus, o trânsito piorou nas avenidas centrais. Portanto, as faixas exclusivas são responsáveis por todo esse congestionamento. Então, eu vou colocar aqui de vermelho os tipos de falácias. Tá? Então, acompanhe comigo. Então, isso aqui tem nos livros aí, ó, generalização apressada é um tipo de falácia, falsa causa é outro tipo, apelo à tradição é outro tipo, falsa dicotomia é outro tipo, petição de princípio é outro título. Então, você tem que ver aqui qual que está casando. Será que o que está escrito aqui é uma generalização apressada? Falsa causa, apelo à tradição, falsa dicotomia, petição do princípio? Então nós vamos responder agora, preste atenção. O texto não é uma generalização apressada. Como que seria se fosse generalização apressada? Seria assim, ó, o trânsito piorou aqui, logo as faixas de ônibus estragaram o trânsito de todas as cidades do mundo. Ele partiu da cidade, por exemplo, Porto Alegre, para toda a cidade do mundo, generalizou, não é o caso. Vamos para a letra C. O texto não é um apelo à tradição. Como que seria um apelo à tradição? Portanto, devemos retomar ao modelo anterior, pois as avenidas sempre foram totalmente abertas aos carros, e assim o sistema viário tinha mantido. Então, quando você argumenta algo do passado, a tradição, não é o caso. O texto não é uma falsa dicotomia. O que é uma falsa dicotomia? Portanto, ou eliminamos agora essas faixas exclusivas, ou aceitamos o trânsito da cidade ficará completamente travado para sempre. Dicotomia, duas coisas, é uma coisa ou a outra. Não é isso que ele está falando. Bem, petição do princípio é um tipo de falácia como se fosse uma repetição do que ele falou antes. Né? Então, fosse assim, ó. Portanto, essas faixas exclusivas causam congestionamento porque impedem o fluxo de veículos, gerando lentidão do trânsito. Então, ele repetiu o que ele tinha dito antes, né? Chamado também raciocínio circular. Então, voltando aqui, nós vimos que a letra A é falsa, certo? A letra C é falsa, a letra D é falsa, a letra E é falsa. Falsa causa, pois estabelece como causa única das dificuldades do trânsito a criação das faixas exclusivas. Então, essa aqui é a opção correta, né? Foi esse tipo de falácia que ele utilizou, a chamada falsa causa. Aqui, a forma de argumento decide tudo. Considere o raciocínio a seguir. Se o contrato é válido, então está assinado pelas duas partes. Outro,
O contrato não está assinado pelas duas partes, logo o contrato não é válido. Com base na análise do raciocínio, assinale a opção em que está classificado corretamente do ponto de vista lógico. Bem, eu poderia ler aqui para vocês as 5 opções, mas o que interessa para nós aqui primeiro são esse tipo de raciocínio aqui, ó. Argumento dedutivo, raciocínio lógico, que eu vou explicar esses 5 tipos aqui. Então, para nós aqui, interessa esse que está grifado de vermelho aqui, ó. Argumento dedutivo, raciocínio analógico, raciocínio baseado em normas e costumes do meio jurídico, uma inferência abdutiva e o raciocínio dedutivo de novo. O argumento dedutivo de novo. Bem, você tem que saber, cada um aqui, o que significa, tá? Bem, o que é um argumento dedutivo? O argumento dedutivo usa as proposições que estamos acostumados, como se, então. Ele faz parte de regras com leis gerais. Teremos uma certeza absoluta se as premissas forem verdadeiras. Outro tipo que ele falou aí foi o raciocínio análogo. Compara duas situações parecidas com a mesma solução. É outro tipo de raciocínio. Por exemplo, o medicamento funciona para ratos, logo deve funcionar em humanos. Aqui é um raciocínio análogo, não o dedutivo. Tá? Bem, o raciocínio baseado nas normas e costumes do meio jurídico interpreta-se o direito como base no que é habitual, reiterado e aceito como norma. Por exemplo, não existe regra escrita no regimento dizendo que o morador deve visar a portaria quando vai receber visita à noite. Como essa prática é constante e aceita como obrigatória, ela vale como regra. Repare que não existe proposições, leis, e o pessoal aceitou como uma norma lá de boca a boca. Tá? E por fim aqui, a inferência abdutiva ocorre quando diante de certo fato é proposta a solução mais provável. Exemplo, o céu está cinza, então vai chover. Tá? Bem, agora nós vamos voltar aqui no nosso texto. Ele falou, se um contrato é válido, então está assinado por duas partes. O contrato não está assinado pelas duas partes, logo o contrato não é válido. Vamos chamar aqui as proposições, tá? Então aqui nós vamos chamar contrato válido. Está assinado pelas duas partes. P implica que. Agora preste atenção aqui, só nós dois, eu e você. Quando ele escreve o contrato não está assinado, ele está negando o quê? Certo? E o contrato não é válido, ele está negando o P. Tá? Então aqui nós temos não que implica não P. Isso é um argumento válido, tá? Chamado contrapositiva. Tá? Como que seria isso? É um argumento dedutivo, pois da negação do consequente, o consequente é o que está depois. Decorre necessariamente a negação do antecedente, do que está antes. Isso aqui é uma verdade, tá? Então vamos voltar lá para nossas alternativas. Bem, vimos que isso aqui é um argumento dedutivo. Então é um raciocínio análogo? Não. É um raciocínio baseado nas normas e costumes do meio jurídico? Não. É uma inferência abdutiva? Não. Agora ficaram dois aqui, ó, dedutivo e dedutivo. Aqui ele está falando que a conclusão parece verdadeira. Parece verdadeira. Nos raciocínios dedutivos, as conclusões sempre são verdadeiras, não parecem. Tá? Então a letra A também é o quê? Não. Então a resposta correta, como nós vimos, né, é o argumento dedutivo em que a ausência das assinaturas pelas duas partes permite concluir com base na estrutura lógica que o contrato não é válido, que é a contrapositiva. Então essa é a letra correta, letra E.
Condicional falsa, atenção máxima agora. Considere a seguinte proposição lógica. Se José é alto, então Maria é alta, ou Pedro é alto. Sabendo que essa proposição é falsa, é correto concluir que... Então atenção, hein? Por favor. Então nós vamos chamar José é alto de P. Maria é alta ou Pedro é alto de que? Eu quero que essa proposição seja falsa. Veja, é melhor você guardar quando P implica que é falso, porque é apenas uma possibilidade. P verdadeiro e Q falso. Regra Vera Fischer. Nas outras três possibilidades, P implica que é verdadeiro. Então, o condicional é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. A regra Vera Fischer. Então, P é verdadeiro, Q é falso. Então, eu já sei uma coisa. O que eu já sei? Que o José é alto, certo? Agora, nós vamos na proposição Q. A proposição Q, ela é falsa, tá? Veja, na proposição ou é melhor você guardar quando é falso, quando as duas são falsas. Nas outras três possibilidades, na proposição ou é verdadeiro. Então, você sabe que R e S são obrigatoriamente o quê? Falsos. Se R é falso, tá? R é alta, Maria é alta. Então, Maria o quê? Não é alta. E Pedro não é alto. Então, nós temos que procurar a opção onde José é alto, Maria não é alto e Pedro não é alto. Essa opção está aqui na letra C. Cuidado, essa não é uma contrapositiva comum. Então vamos lá, considere a sentença. Se Márcia é gaúcha, então é torcedora do Grêmio ou torcedora do Internacional. Assinale a opção que indica uma sentença logicamente equivalente a essa. Observe aqui que todas as alternativas têm sim e então. Então, olha lá para você ver. Todas têm sim e então. Então, o caminho normal aqui é a contrapositiva, tá? Que eu vou te explicar agora. Bem, se Márcia é gaúcha, então é torcedora do Grêmio ou torcedora do Inter. P é gaúcha, Q torcedora do Grêmio, R do Internacional. Como todas as alternativas têm sim, então, a equivalência normal é a contrapositiva, também chamada de contrapositiva total. Então, quem é essa contrapositiva total, hein? Você nega o consequente, você nega o que está depois do então e passa para implica e nega o que está antes, tá? Essa que é a contrapositiva total. Aqui tem que tomar um cuidado. Quando você nega isso aqui, esse ou aqui transforma em i. Então essa é a contrapositiva total. Então vamos escrever a frase. Então negar o Q não é torcedor do Grêmio. Negar o R não é torcedor do Internacional. Com i significa, implica que não é gaúcha. Então, se Márcia não é torcedora do Grêmio e não é torcedora do Internacional, então não é gaúcha. Agora, vamos levar isso aqui nas alternativas. Preste atenção. Essa seria o normal. Bem, você não encontra essa alternativa aqui. Tá? Do jeito que está aqui, não encontra. Tá? Aqui tem um ou que é diferente, tá vendo? Ó. QI, QO, não tem essa alternativa. Então, não temos essa opção. Agora nós vamos falar de uma coisa um pouco rara, né? Que é chamada contrapositiva parcial. Eu vou te explicar. Então vamos supor que você tem uma proposição P implica Q ou R, certo? Agora vamos negar uma das duas que está depois, ou Q ou R, tá? Eu vou escolher aqui o R. Vamos negar o R. Qual que seria a contrapositiva parcial? Você começa as parcial, você pega só uma. Você nega o R, implica, nega o P e mantém o Q. Tá? Nega o R, implica, nega o P e mantém o Q. Então, você poderia também negar o Q. Negar o Q, nega o P e mantém o R. Poderia ser também.
Vou te dar um exemplo prático que você não está entendendo nada, tá? A contrapositiva parcial é equivalente à proposição original. Então, para ficar mais claro, vou te dar um exemplo. Se você veio jantar aqui, então ganha sobremesa ou ganha um café. P implica Q e implica R. Contrapositiva parcial. Então, nós vamos negar o R. Você não ganhou café. Implica você não veio jantar aqui ou ganhou sobremesa. Você nega esta, implica nega esta e mantém a outra, tá? Então, é isso que eu te falei. Contrapositiva parcial, se não tem café, você não veio jantar ou você obrigatoriamente ganhou a sobremesa. Bem, aí você não está acreditando em mim. O senhor está mentindo e tal. Tudo bem, faça a tabela verdade. PQR. QVR, P implica QVR. Essa é a proposição original. E aqui é a contrapositiva parcial. Elas têm o mesmo tabela verdade. Só é falso aqui, ó. Bem, você já sabe que na prova não dá tempo de você fazer isso, por causa disso que eu te expliquei. Tá bom? Então vamos voltar para a nossa questão. Se Márcia é gaúcha, então é torcedora do Grêmio ou torcedora do Inter. Então vamos colocar aqueles símbolos ali, ó. Márcia gaúcha é P, torcedora do Grêmio Q, torcedora do Inter R. Aqui é a proposição normal. Qual que é a contrapositiva? Qual é a contrapositiva parcial? No caso aqui eu vou negar o Q. Tá? Então quando eu nego o Q, implica nego o P e mantenho o R. Então nego o Q, implica nego o P ou o R. Bem, se você observar aqui, não é gaúcha, né? Não é gaúcha, tem aqui, ó. Desculpa. Se você observar aqui, não é torcedora do Grêmio, tem aqui na letra B, na letra C, na letra E. Implica, então já mata aqui, ó. Não é torcedora do Grêmio. Então, não é gaúcha. Mas aqui um ou, certo? Ou é torcedora do Inter. Então, a opção correta aqui é a letra B. Antes de pensar na resposta, precisamos simplificar o texto. Uma pequena tabela já resolve metade da questão. 3 esportistas, um gaúcho, um paulista e um carioca, têm idades diferentes e cada um pratica apenas um dos seguintes esportes: futebol, tênis ou basquete. Considere as seguintes afirmações: o carioca não joga futebol, o paulista não é o mais velho, o gaúcho é mais velho do que o jogador de basquete, o jogador de basquete é mais novo do que o paulista, o jogador de futebol é o mais novo que o jogador de tênis. Tá tudo embaralhado, tem 5 opções. Nós vamos descobrir que o gaúcho é, que o paulista é, que o carioca é, tá? E separado, fazer uma pequena tabela. Então eu fiz um resumo aqui daquelas 5 frases que estão escritas no texto, tá? E eu vou descobrir que o carioca joga, quem é a idade de cada um, assim, mais novo, mais velho e do meio. Bem, aqui nós vamos colocar os 3, gaúcho, paulista, carioca. Agora nós vamos interpretar cada frase. Na primeira frase aqui, ó, o carioca não joga futebol. Presta atenção. Então você vai pôr lá, carioca, futebol. Mas você falou não. Então, um risquinho vermelho é não. Agora mesmo você vai ver que te ajudar. E como você deve fazer na prova, tá? Bem rapidinho. Bom, vamos para a segunda frase. O paulista não é o mais velho. Paulista mais velho, MV é mais velho. Não, não é o mais velho. Tá? Vamos para a terceira. O gaúcho é o mais velho que o jogador de basquete. Então presta atenção. Gaúcho, esse símbolo aqui significa maior. Ele tem idade maior que o basquete. Mas se ele tem idade maior do que quem joga o basquete, você conclui o quê, hein? Que ele o quê? Não joga basquete.
Uai, você já sabe que o gaúcho não joga basquete. Vamos para a frase 4. O jogador de basquete é mais novo do que o paulista. Se eu falo que o jogador de basquete é mais novo que o paulista, significa que o paulista é mais velho que o jogador de basquete, certo? Então você pode falar que o paulista tem uma idade maior do que o basquete. E logicamente ele não joga basquete, certo? Ele não joga basquete. Então você pode riscar o paulista do basquete. E a última, o jogador de futebol é o mais novo que o jogador de tênis. Então vamos escrever isso. Futebol tem a idade menor do que tênis. O símbolo é menor. Bem, agora vamos completar aqui. Bem, o gaúcho não joga basquete. O paulista também não joga basquete. Então eu acho que você já percebeu quem joga basquete. É o carioca, certo? Bem, o gaúcho é mais velho do que quem joga basquete. O paulista é mais velho que quem joga basquete. Então o gaúcho e o paulista são mais velhos que o carioca. São mais velhos que o carioca. Logicamente o carioca vai ser quem? O mais novo, certo? Agora, falta descobrir ainda, né, se quem joga futebol, quem joga tênis e tal. E você sabe aqui que o paulista não é o mais velho e nem o mais novo, então ele é o do meio, certo? Então você pode falar aqui que o paulista é o do meio. Agora presta atenção. Quem joga futebol, a idade é menor do que quem joga tênis. Então o paulista deve jogar futebol, porque ele tem a idade do meio, tá? Então aqui é futebol. Então você pode pôr para o gaúcho quem? Tênis. Então eu já sei todo mundo, as idades, tá? Mais novo, do meio, mais velho, quem joga futebol, basquete e tênis, tá? Já sei, e eu sei também de acordo com se é paulista, gaúcho ou carioca. Tá bom? Então agora nós vamos responder a questão. Então, letra A, o carioca é o mais velho? Não. Olha aqui, o carioca é o mais novo, tá? Falso. O jogador de futebol é o mais novo? Não. Quem joga futebol é o paulista, ele é o do meio, não é o mais novo. Falso. Letra D, o jogador de basquete não é o mais novo? Não, o jogador de basquete é o mais novo. Então, letra D está falsa. O paulista é jogador de tênis? Não. O paulista é jogador de futebol. Então tá falso. Então, letra C. O gaúcho é jogador de tênis? Sim, o gaúcho é jogador de tênis. Tá? Muitos candidatos travam nessa questão tentando adivinhar os pares. Mas não é esse o jeito mais fácil. O segredo é testar cada alternativa. Em um grupo de 44 jovens, todos usam bonés brancos ou bonés grenás. Sabe-se que 25 deles estão com bonés brancos. Para a realização de uma determinada atividade, os 44 jovens formam aleatoriamente 22 pares. Com base nessa formação dos pares, é correto afirmar que... Então aqui temos 5 opções, que eu não vou ler, porque depois eu vou ler isoladamente. Bem, você tem que saber uma coisa muito importante, hein? Isso aqui, ó. Para uma afirmação ser correta em lógica, ela deve ser verdadeira com todos os cenários possíveis. Então esse aqui, ó, até onde eu li, esse é o cenário. Para isso aqui ser correto, você tem que fazer todos os cenários possíveis, ver se isso aqui dá certo, tá? Bem, se exibir uma situação que atende ao enunciado da questão e a situação entra em contradição com certa alternativa, então a alternativa é falsa. Então você vai tentar montar um contra-exemplo com esse cenário e ver que agora você vai entender agora mesmo. Essa técnica de eliminação por contra-exemplo. Bem, eu vou passar aqui de novo para uma tela mais fácil, tá? Bem, você tem que lembrar que são 44 jovens, 25 com bonés brancos.
44 menos 25, 19 usa grená. Cada jovem com um boné. Bem, há pelo menos 3 pares de jovens cujos bonés têm cores diferentes. Se eu fizer o máximo com pares brancos, o máximo com pares grenás, teremos o mínimo com pares mistos, certo? Então, olha lá, se eu pegar o máximo de brancos, são 25 brancos, o máximo que eu consigo é 12. O máximo de grená é 19, dividido por 2 dá 9. Bem, sobrou um branco e sobrou um grená, que formam um par branco-grená, cores diferentes. Então, aqui eu exibi, né, com um par com cor diferente. Ele falou que é 3. Eu descobri com 1. Então, essa alternativa aqui, ela está falsa, tá? Tá vendo que nós testando pelas respostas é mais fácil? Letra B. Há pelo menos 3 pares de jovens com bonés grenás. Bem, você tem que testar todas as possibilidades, né, possíveis. Bem, se cada grená aqui, os 19, fizer 19 par com os brancos, com 19 brancos, não vai sobrar 0 grenás. Olha lá. Então, com 19 pares branco-grenás e 3 pares brancos. Ninguém tem par grená aqui. 0. Que falou pelo menos teremos 0 pares de bonés grenás. Isso é falso. D. Há no máximo 20 pares de jovens cujos bonés têm cores diferentes. Observe que você tem 19 grenás. E cada 19 grenás, para ter cor diferente, ele faz um par com um branco. Contra-exemplo, temos 19 bonés grenás. O número máximo de pares com bonés diferentes é 19. Tá? Então, essa também está falsa. Letra E. Há no máximo 20 pares de jovens cujos bonés têm a mesma cor. Bem, para o bonés ter a mesma cor, eu teria que ver os bonés brancos. Posso fazer 12, né? E bonés grenás, quantos? Posso fazer 9, tá? Então, olha lá. Bonés branco eu consigo 12, grenás 9. Então, eu poderia ter 21, tá? Bonés com a mesma cor, tá? Então, ele falou que tem 20 no máximo e eu exibi 21. Então, essa também é o quê? Essa também é falsa. Letra C. Há pelo menos 3 pares de jovens cujos bonés são brancos. Teremos o mínimo de pares brancos quando o máximo de pares brancos em pares mistos, branco-grená. Se cada boné branco fazer um par com cada grená, temos 19 brancos. Como eu usei aqui 19 brancos, são 25 brancos, sobram 6 brancos, que dão 3 pares, que é o mínimo, tá? Que é o mínimo de 3 pares cujos bonés são brancos. Então, essa alternativa, ela é o quê? Verdadeira. A FGV adora esse tipo de questão, 2 alternativas opostas e uma conclusão obrigatória. Considere as seguintes premissas. Se Ramiro gosta de chimarrão ou de churrasco, então ele gosta de alface. Se Ramiro gosta de alface ou chimarrão, então ele gosta de churrasco. Com base nessas premissas lógicas, é correto afirmar que Ramiro, olha, isso aqui é verdadeiro. Você vai ter que tirar uma conclusão disso aqui, tá? Para facilitar o nosso entendimento aqui, vamos chamar a primeira premissa de 1 e a segunda de 2. Observe aqui está falando que Ramiro não gosta de alface e aqui está falando que ele gosta de alface. Então, é uma dessas duas, né? Porque na lógica é verdadeiro ou falso, tá? Então, aqui você tem que Ramiro gosta de alface ou não gosta de alface. Então, a correta é A ou a D. Bem, aí você fica perguntando para mim, ô professor, eu começo da A ou da D? Eu te falo que você tem que começar da D. Porque se você começa da A, ele não gosta de alface, fica sendo verdadeiro.
E no condicional, quando o consequente é verdadeiro, tem muitas opções. Aqui poderia ser verdadeiro, aqui poderia ser falso. Agora, se você fala que ele gosta de alface, aqui é falso. Então, aqui não poderia ser verdadeiro, aqui teria que ser falso também. Só tem uma opção. É melhor começar com Ramiro gosta de alface, pois obriga P em 1 a ser falso. Quem é P? P é um antecedente de 1, ó. Essa proposição aqui. Tá? Então o P tem que ser falso, porque se o P fosse verdadeiro, você teria a regra Vera Fischer. Veja, é melhor você guardar quando P implica que é falso, porque é apenas uma possibilidade. P verdadeiro e Q falso. Regra Vera Fischer. Nas outras 3 possibilidades, P implica que é verdadeiro. Agora, o P é falso e ele é ligado pelo conectivo OU. Veja, na proposição OU é melhor você guardar quando é falso, quando as duas são falsas. Nas outras 3 possibilidades, na proposição OU é verdadeiro. Como P é falsa, Ramiro não gosta de chimarrão e Ramiro não gosta de churrasco. Agora nós vamos julgar isso para a proposição 2. Ele não gosta de chimarrão e não gosta de churrasco. Então ele gosta de churrasco é falso, ele gosta de chimarrão é falso. Se ele gostasse de alface, você teria VOF é V. Teríamos regra Vera Fischer. Essa proposição 2 aqui seria falsa. Tá? Então em 2 teríamos que Ramiro não gosta de alface para fugirmos da regra Vera Fischer. Então presta atenção. Você começou falando aqui, né, que o Ramiro gosta de alface e chegou à conclusão que ele não gosta de alface. O que é isso, hein? Isso é uma contradição. Você supôs uma coisa e chegou no oposto. Então, ele gostar de alface é errado. Então, se gostar de alface é errado, é porque o quê? Ele não gosta de alface. Tá bom? Vamos resolver essa questão usando uma lógica bem simples. Papel e caneta na mão. Um sapo dá salto sobre uma linha reta, sempre no mesmo sentido. Cada salto pode ter comprimento exclusivamente de 1 metro, salto curto, ou de 2 metros, salto longo. Considerando-se 6 saltos consecutivos desse sapo, se a distância total percorrida for maior que 9 metros, é correto afirmar que temos 5 opções. Bem, vamos fazer o seguinte. Vamos analisar aqui separadamente as opções. Então, quando ele dá uma alternativa, para ela ser verdadeira, ela tem que ser verdadeira em todos os cenários possíveis. Então, para uma afirmação em lógica ser verdadeira, deve ser verdadeira em todos os cenários possíveis. Esse é o cenário. Você tem que variar o cenário de todas as formas possíveis para a alternativa ser verdadeira. Se você exibir uma situação que atende ao enunciado da questão e essa situação entra em contradição com essa alternativa, então essa alternativa é falsa. Nós vamos fazer isso. Você vai entender. Essa técnica é chamada técnica do contra-exemplo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos repetir de novo. Isso aqui está escrito no texto. Eu repeti aqui. Bem, primeira coisa. A distância que ele percorre é maior que 9 metros. Então, por exemplo, se ele dá 3 saltos de 1 metro, né, fica faltando mais do que 6, porque se ele der 6, né, dá 9, tem que dar mais que 9. Mas ele só dá 6 saltos. Tá? Então não tem jeito dos 3 saltos longos ultrapassar a 9. Então podemos afirmar que não tem como o sapo dar 3 ou mais saltos de 1 metro, pois a distância total é maior que 9 metros e são só 6 saltos. Vamos ver todas as possibilidades possíveis para os 6 saltos. Então, vamos começar o seguinte. Ele não pode dar mais de 3 saltos de 1 metro, nem 3. Então ele pode dar 2 saltos de 1 metro, certo? Se ele der 2 saltos de 1 metro, fica faltando... Ele pode fazer 4 saltos de 2. Aí ele percorre 10 metros. Agora vamos fazer com um salto de 1 metro. Um salto de 1 metro.
ele dá 5 saltos de 2 e dá 11. Tá? E agora 0 saltos de 1 metro. Ele vai ter que dar 6 saltos de 2 metros. Então esse é o nosso cenário possível. Se tiver alguma alternativa que entre em choque com isso aqui, ela está errada. Tá? Então vamos pegar a letra A. Tá? Pelo menos 3 desses saltos foram curtos. Observe em todos os cenários, ou você tem 2 saltos curtos, ou 1 salto curto, ou nenhum salto curtos. Então, o mínimo de salto curtos é 0, tá? Então, você faz em todos os cenários possíveis, pelo menos 0 saltos foram curtos. Então, essa alternativa é falsa. Letra B. Exatamente 5 desses saltos foram longos. Não. Você tem como possibilidades em todos os cenários 4, 5, 6. Não é exatamente 5 saltos longos. O salto longo é de 2 metros. Nos cenários possíveis aparecem 4, 5 ou 6 saltos longos. Tá? Não exatamente 5 saltos longos. Logo, ela é falsa. Letra C. A quantidade de saltos longos é igual à quantidade de saltos curtos. Nenhum cenário possível, você tem 4 e 2, 5 e 1, 6 e 0. Em nenhum cenário possível aparece a quantidade de saltos longos igual à quantidade de saltos curtos. Logo, ela é falsa. Letra D. Exatamente 2 desses saltos foram curtos. Observe, você tem 2 saltos curtos, 1 salto curto ou 0 saltos curtos. Dessa forma, não são exatamente 2 saltos curtos. Então, essa alternativa também é falsa. E a última, letra E. Pelo menos 4 desses saltos foram longos. Ou você tem 4 saltos de 2 metros, 5 saltos ou 6 saltos de 2 metros, saltos longos. Então, pelo menos 4. Tá? Nos cenários possíveis aparecem 4, 5 e 6 saltos longos. Dessa forma, pelo menos 4 saltos foram longos. Então, essa alternativa é verdadeira. Beleza? Essa questão de análise combinatória é simples, se você entender o padrão correto. Considere as letras da palavra Tijuca. O número de permutações dessas 6 letras que não contêm vogais juntas é 5 opções. Tá? Então, nós vamos pegar as 6 letras, permutações, nós vamos escrever outras palavras com essas 6 letras, mudando a ordem. Tá? Então, aqui nós temos vogais vezes consoantes. Quais são as vogais? I, U e A. E as consoantes? T, J e C. Você sabe que as vogais não podem ficar juntas. Se as vogais não podem ficar juntas, elas são separadas por quem? Pelas consoantes. Então, nós vamos mostrar aqui todos os padrões possíveis sem vogais juntas. Vamos chamar V de vogais e C de consoantes. Tá? Será que você sabe quantos padrões são esses? Tá? Então, olha lá, o primeiro padrão que eu vou fazer vai ser aqui. Eu coloco aqui as 6 letras, né? Eu vou começar com vogal, hein? Presta atenção, vogal. O próximo não pode ser vogal, porque não pode ficar juntas. Então, vou pular uma casa. O próximo não pode ser vogal, então vou pular uma casa. O restante é quem? É consoante. Esse é um padrão. Vamos escrever outro padrão. Eu vou começar com V de novo, tá? Então, olha lá, V. Agora eu vou pular uma casa, porque não pode ficar junta, tá? E agora eu vou para a última. Eu vou para aqui, ó. Porque eu não posso ir para aqui, que eu estou repetindo de cima. Então, eu vou para cá. E completo com consoante. Agora vamos procurar outro padrão, tá? O terceiro padrão. Novamente, eu vou começar com V, tá? Com aqui já esgotei, então eu vou pular para aqui, ó. Vou pôr o V aqui e vou para a última. As vogais não estão juntas. Então, completo com consoante. Agora, não tem jeito mais de eu começar com V, tá? Porque se eu vir com V aqui, se eu for com V aqui, não dá certo, porque as duas vogais vão ficar juntas. Então, agora é o último, né,
que vai ser, o segundo vai ser V, o quarto e a sexta letra, completo com consoante. O seu número de padrões que você pensou é igual ao meu? O meu deu 4. O seu também deu 4? Responde aí nos comentários, sim ou não. Bem, considere o primeiro padrão, esse que nós fizemos agora mesmo aí. Vamos ver quantas permutações são possíveis, tá? Então, olha lá. Então, vogais. Nós não temos 3 vogais para 3 casas e a ordem interessa? É diferente, né? Você colocar o I aqui, colocar o A aqui, colocar o A aqui e o I aqui. Então, quando você tem o mesmo número de casas para o mesmo número de elementos, nós temos o que aqui? Uma permutação. Permutação de 3. É 3 fatorial, é 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Então, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 6. Eu acho que você entende que as consoantes também são 3, são 3 e a permutação de 3 é 6. Agora, cada vogal combina com cada consoante, né? Então é aquele negócio, se você tem 3 calças e 4 camisas, você pode se vestir de 12 maneiras diferentes. Então você tem que multiplicar aí os dois aqui, ó. Pelo princípio multiplicativo, 6 vezes 6, 36 permutações. Bem, se você voltar para os 4 padrões, o número de permutações em cada padrão é o mesmo, porque tem 3 vogais e 3 consoantes. O total de permutações sem vogais juntas no primeiro aqui deu 36, não precisa calcular para os outros. É 36 vezes 4, 144, tá? Então, quando você volta aqui, ó, na resposta, né? A resposta está marcando aqui 144. Então eu vou te resumir aqui, ó. A norma lança a moeda 2 vezes consecutiva e lança o dado uma vez, tá? Bem, se sair cara nos 2 lançamentos da moeda e o número do dado for par ou maior que 4, ela vai ouvir música. Se não sair nada disto, ela vai para a praia. O que ela quer saber aqui é a probabilidade dela ir para a praia. No caso aqui temos 5 opções. Então aqui nós fizemos um resumo, ó, tá? Então, olha lá, eu vou chamar de E o evento da norma ouvir música. Vamos chamar P de E a probabilidade do evento E. Essa probabilidade é dada por... É uma forma que você tem que saber na lata, vai na macumba, onde você quiser. Probabilidade do evento E é o número de casos favoráveis ao evento E sobre o total de casos possíveis. Então, nós vamos calcular aqui o número de casos possíveis. Bem, o número total de casos possíveis é dado pelo princípio multiplicativo. Olha aqui, a primeira é moeda, a segunda é moeda e a terceira é dado. Então, aqui vou pôr moeda, dado. Esses eventos são eventos independentes, tá? Um depende do outro, não. Quantas possibilidades tem aqui da primeira moeda? Cara ou coroa, né? Então aqui é 2 possibilidades. E aqui também, né? 2 possibilidades. E o dado, hein? São quantas possibilidades? 6 possibilidades. Para você saber o total de possibilidades, né, você usa essa regra do tracinho aqui e multiplica, né? Quanto que vai dar aqui? Vai dar 2 vezes 2 vezes 6. 24 possibilidades. Então, o total de casos possíveis é 24. Bem, nós já determinamos aí, né, o número de casos possíveis. Agora falta a parte de cima, o número de casos favoráveis. Então, nós vamos fazer isso aqui agora. Presta atenção, acompanhe comigo aqui. Pode ser, né, para ela ir, né, e ouvir música, ela tem que ser cara, e aqui, ó, tem que ser par ou maior que 4. Então pode ser 2, assim ela vai ouvir música. Pode ser também quanto? Cara, estou ouvindo para ouvir música. E aqui pode ser 4, que, né, é par ou maior que 4. Pode ser também cara ou 5, né, que é maior que 4. Ou se não, cara, 6.
tá? Então o total de casos favoráveis aqui é 4. Então a probabilidade dela ouvir música é 4 em cima, embaixo 24. Simplificando aqui por 4, né, dividindo embaixo e em cima por 4, o resultado aqui é 1/6. Agora preste atenção, eu não quero saber a probabilidade dela ouvir música, eu quero saber a probabilidade dela ir para a praia. Então já sabemos que a probabilidade de ouvir música é 1/6. Agora eu vou te falar o seguinte, você sabe o que é eventos complementares? Eu vou ao cinema, vamos supor que é 1/5. Eu não vou ao cinema, 4/5. Vai chover hoje, 30%. Não vai chover hoje, 70%. Observe que norma ouvir música e norma ir à praia são eventos complementares, tá? Porque ela vai fazer um ou o outro, beleza? Então, a soma das probabilidades de eventos complementares é 1. Então, aqui a probabilidade dela ouvir música mais a probabilidade dela ir para a praia vale 1. Essa aqui é 1/6, certo? Passa para o outro lado negativo. Então, a probabilidade dela ir na praia é 1 menos 1/6, certo? Se você tirou 1/6 do bolo, sobra quanto, hein? Sobra 5/6. Logo, a probabilidade de norma ir para a praia é 5/6, que está aqui na letra E, beleza? Cuidado, o não muda tudo em probabilidade. Em uma urna há 8 bolas brancas, 7 bolas amarelas e 5 bolas vermelhas. Uma dessas bolas é retirada ao acaso. A probabilidade de que essa bola retirada não seja amarela temos 5 opções. Então atenção, vamos chamar de E a probabilidade de não tirar uma bola amarela. Então, considere um evento E de um espaço amostral S. Espaço amostral são todas as possibilidades do espaço. Vamos chamar P de E a probabilidade do evento E. Essa fórmula você tem que saber na lata, vai na macumba, onde você quiser. Probabilidade do evento E é o número de elementos de E dividido pelo número de elementos de S, do espaço amostral. Número de elementos de E pelo número de elementos de S. Existe outra forma de probabilidade, mas essa nesse problema é melhor. Então não é a probabilidade de não tirar bola amarela? Então, quantas bolas não são amarelas? São 8 brancas e 5 bolas o quê? Vermelhas. Então, qual que é o número de elementos de E? O número de bolas brancas mais o número de bolas vermelhas. Então, esse número aqui vai ser quanto? 8 brancas mais 5 vermelhas. Que dá quanto? 13. Então, o número de elementos, esse aqui é o número de elementos de E, o numerador. De S, o espaço amostral. Eu tenho que somar todas as bolas, 8 mais 7 mais 5. Tá? Então aqui fica 8 mais 7 mais 5. 8 mais 7, 15, com 5, 20. Bem, eu já posso aplicar a minha fórmula. Eu sei que o número de elementos é 13 e o número de elementos total é 20. Então a probabilidade do evento E, da bola não ser amarela, vai ser quanto, hein? Vai ser 13 sobre quanto? Sobre 20. Mas ele quer isso aqui em porcentagem, as respostas estão em porcentagem. Então, 13 sobre 20 é igual a x sobre 100. Aqui eu vou te dar uma super dica, olha se você gosta, sem montar a equação, sem nada. Pergunta por 20. 20, tudo bom? Tudo bem? Você virou quem, hein? Eu virei 100. Então, você foi multiplicado por quanto, hein? Por 5. O 13, você também vai ter que ser multiplicado por 5. Então, 13 vezes 5, você vai encontrar o x aqui igual a quanto? 13 vezes 5, né? O x aqui vai dar 65. Mas aqui é 65 sobre 100, né?
65 sobre 100, a probabilidade do evento vai ser quanto? 65%. Tá? 65 sobre 100, que equivale a 65%. Alternativa correta, letra C. Olha, quando aparece uma proposição com todo e você quer achar outra proposição equivalente, o melhor é transformar essa proposição em um condicional. Considere como verdadeira a seguinte afirmação referente às pessoas brasileiras. Todo deputado conhece bem a língua portuguesa. A partir dessa afirmação é correto concluir que, então nós temos a proposição com todo. Tá? Então o que a gente vai fazer? Então eu reescrevi aqui a proposição. A equivalência mais comum é a contrapositiva. Então, mas para você ter a conta positiva, primeiro você tem que transformar isso num condicional, certo? Então preste atenção, vamos dar aula de português aqui. Vamos escrever o sujeito e o predicado dessa proposição aqui, ó. O sujeito eu acho que você entende, que é todo deputado. E o predicado é o verbo e o que está depois dele, conhece bem a língua portuguesa. Agora preste atenção, o todo vai virar se. Tá? Você copia o sujeito, põe se no lugar do todo, copia o sujeito, copia então e depois põe o predicado. Então como fica, hein? Atenção, você no lugar do todo você pôs se, copiou o sujeito, que é o deputado, colocou então, colocou o predicado. Então você transformou essa frase num condicional. Quando você tem um condicional, é mais fácil para você encontrar a equivalência. Então, a equivalência, agora é que nós vamos na equivalência, tá? Eu reescrevi o que eu tinha encontrado na última linha. Se uma pessoa é deputado, então ela conhece bem a língua portuguesa. Bem, agora vamos transformar em proposições. A primeira proposição aqui é P e a segunda Q. Como que eu acho a contrapositiva? Eu primeiro inverto as posições. Eu ponho o Q primeiro e o P depois. Aí eu nego as duas. Esse negar é um tiozinho. Aí eu escrevo o condicional. Tá? Não Q implica não P. Agora eu tenho que escrever isso aqui, ó. Começando aqui, ó. Não conhece bem a língua portuguesa, então não é deputado. Se uma pessoa não conhece bem a língua portuguesa, não é deputado. Então, voltando aqui para as alternativas, isso aqui foi o que eu acabei de encontrar. É só marcar aqui na letra correspondente, que é a letra C. Vou te mostrar duas formas de resolver essa questão. Uma é matemática pura, outra é raciocínio de prova. Depois você vota para mim qual que você achou melhor. Um dado comum, com faces numeradas de 1 a 6, foi lançado 50 vezes. Com base nesse experimento, é correto afirmar que... Não vou ler todas as opções, mas ele fala que cada número do dado ocorreu pelo menos uma vez, e até a letra E fala que um dos números do dado ocorreu pelo menos 9 vezes. Tem outras opções aqui. Então, para você entender essa questão, tem uma coisa muito legal chamada princípio da casa dos pombos ampliado. Se você souber esse princípio, você mata essa questão na hora. Mas você fala assim, mas não tem pombo no problema, não tem casa. Calma, que eu vou te explicar. Então, temos N objetos que serão distribuídos em K caixas. Casas, né? Os objetos são os pombos e as caixas são as casas, né? Realizamos a divisão N por K, obtendo quociente Q e resto R. Essa divisão é igual lá na quinta série, tá? Não fica preocupado, não. Então, você pega N e divide por K, dá quociente Q e resto R. Tá? Então, tem duas possibilidades agora. O resto é zero. A divisão é exata. Então, preste atenção, se o resto for zero, existe pelo menos uma caixa com no mínimo Q objetos. Calma que eu vou te dar exemplos muito fáceis para você entender. Se o resto for diferente de zero, a divisão não é exata.
existe pelo menos uma caixa com no mínimo Q mais 1 objetos. Agora eu vou te dar dois exemplos bem simples para você entender melhor. Preste atenção. Olha lá. Tenho 15 objetos que serão colocados em 3 caixas. O que você vai fazer? Você vai dividir o 15 por 3. Continha fácil. 15 por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. Resto 0. Isto te garante o quê? Que tem pelo menos uma caixa com 5 objetos. Tá? Agora eu vou pegar um exemplo que a divisão não é exata. Você tem 17 objetos em 3 caixas. Novamente, fazemos a continha lá da quinta série. 17 por 3 dá 5 e resto 2. Como o resto aqui não é zero, se garante que tem uma caixa com 5 mais 1 objetos. Então você garante que tem uma caixa com 6 objetos. Eu sei que você está perguntando, e o problema aí? Que nosso problema é do dado, jogou 50 vezes, o que tem a ver isso com a questão? Tudo! Então, olha lá, você jogou o dado quantas vezes? 50 vezes. As faces são numeradas de 1 a 6. Tá? Os 50 vezes são os pombos. Né? 1 a 6 são as casas. Por causa disso, chama princípio da casa dos pombos. Vamos dividir os 50 por 6? Custa? Não, não custa. 50 por 6 dá 8. 8 vezes 6, 48, sobra 2. Você garante, preste atenção, que tem uma face que apareceu no mínimo quantas vezes, hein? O resto não é zero. Então você tem que somar 1 ao quociente. Então, um dos números do dado ocorreu no mínimo 9 vezes. Agora observe as alternativas da questão. Não desligue o vídeo, porque eu vou te dar outra opção para você resolver essa questão. Então, olha, se você sabe o princípio da casa dos pombos, você já lasca direto letra E. Um dos números do dado ocorreu pelo menos 9 vezes. Agora veja o outro método, hein? Agora veja um outro método. Vamos supor que saiu 50 vezes o número 1. Pode ter acontecido. Então, você não pode falar que cada número ocorreu pelo menos uma vez. Elimina a letra A. Como o número 1 saiu 50 vezes, nós não podemos garantir que um número saiu exatamente 8 vezes. Na letra B e na letra D falam isso. Tá? Não pode garantir isso. E agora, aqui, como você tem 6 faces, né, 50 não é divisível por 6, tá? De forma exata. Então não tem como a letra C, tá? Falando que é possível que todos os números do dado tenham ocorrido o mesmo número de vezes. Olha, se você tentar fazer essa questão somente na conta, você vai se enrolar. Agora, se você fizer um desenho, as coisas vão se clarear. Um clube oferece treinamento em 3 esportes: futebol F, voleibol V e natação N. Dos 40 atletas inscritos, alguns praticam apenas um esporte, outros praticam 2 ou mais esportes oferecidos. Nenhum atleta pratica os 3 esportes. Vou parar a leitura por aqui. Ele pergunta aqui no final quantos praticam natação. Bem, é aquele problema clássico, né, de conjuntos, né? Nós vamos ter que fazer aqui 3 círculos, né? Um assim, os 3 se encontrando, né? Tipo assim, ó. Eu faço ao vivo, é na lata. Esse aqui, quem joga futebol. Esse aqui, voleibol. E esse aqui, natação. Agora nós vamos completando aqui, tá? Então preste atenção aqui. Vamos voltar aqui no texto aqui, ó. 40 inscritos. Então, somando todo mundo aqui, tem que dar 40. Tá? Tá escrito lá. Outra observação. Alguns praticam apenas um esporte. Então, tem gente que pratica só futebol, só voleibol, só natação.
Outra observação, outros praticam 2 esportes oferecidos. Então tem gente que pratica futebol e voleibol, tá aqui, ó. Tem gente que pratica voleibol, natação, tá aqui, futebol, natação, tá aqui. E nenhum atleta pratica os 3 esportes. Então preste atenção, essa dica é de ouro, hein? Nenhum atleta pratica os 3 esportes. Aqui, ó, estão os 3 esportes. Se não tem nenhum, que número que nós vamos colocar aqui? 0. Agora vamos analisar as outras pistas. O número de atletas que praticam futebol e voleibol é sempre igual aos números que praticam voleibol e natação e também os que praticam futebol e natação. Presta atenção. Isso é muito top. Então, esse pessoal aqui pratica futebol e voleibol. Vamos chamar essa turma aqui de X. Mas é o mesmo de quem pratica V e N. Então aqui também é X, que é o mesmo de FN, que também é X. Isso aqui é a grande sacada da questão. Tá? Agora vamos completar mais alguma coisa aqui. Está escrito aqui, entre os atletas que praticam apenas um esporte, 8 praticam F, apenas F. Então vamos pôr o 8 aqui. 7 praticam apenas V. Vamos pôr o 7 aqui. E 4 apenas N. 4 apenas N. E você sabe que o resultado aqui é 40. Então agora nós vamos montar uma equação, beleza? Somando todo mundo aqui, dá 40. Então aqui não é x mais x mais x? Você não pode pôr 3x? E você vai somar os números 8 com 7, 15, com 4, 19. O resultado é 40. 3x vale 40 menos 19. 40 menos 19, 21. O x vale 21 por 3. O x é 7. Cuidado, hein? Perigo! Pi, 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 pi. Não tem 7 na resposta, graças a Deus. E pelo amor de Deus, 7 é aqui, ó. Quer saber natação, quer saber essa bola aqui, ó. Então a natação, né, que ele quer saber, vai ser quanto, hein? Só a natação vai ser quanto? É 4 mais 7 mais 7, que é 0, né? Então 4 mais 7, 11, com 7, 18. Quantos praticam somente natação? 18. Está aqui na letra A. Olha, muitas questões de lógica parecem um labirinto, mas muitas vezes, fazendo uma tabela, você vê a solução clara e objetiva. Essa que eu chamo a arma secreta dos concurseiros. Uma empresa do comércio internacional possui 50 funcionários, dos quais 32 falam inglês. Sabe-se que de todos os funcionários, 28 são homens e que das mulheres, 7 não falam inglês. Com base nessas informações, é correto afirmar que o número de funcionários homens que falam inglês tá muito complicado, tá? Muito complicado, mas vai ficar muito fácil. Então, primeiro nós vamos fazer essa tabela aqui, não custa nada. Na hora da prova, aí você precisa fazer bonitinho, senão você põe H, M, inglês, no inglês, total, você vai ver que o problema vai ficar igual um dominó. Quando você era criança, você jogava dominó, que vai ficar mais ou menos assim, ó. Então preste atenção, por favor. Vamos começar a preencher os dados aqui. Então vamos lá, ó. Olha lá, tudo que o problema mandar, eu escrevo aqui, ó. A empresa tem 50 funcionários, ó, 50. Então vou pôr os 50 aqui, que é o total. Gasta? Não, não gasta. 50. Beleza? 32 falam inglês, tá? Então, aonde que eu vou pôr o inglês aqui? No total do inglês, que é 32. Ué, professor, onde o senhor quer chegar? Calma. Tá te incomodando? Sabe-se que de todos os funcionários, 28 são homens. Então, o total de homens aqui é quanto? 28. Certo? Estou usando os 28 aqui, ó.
e que 7 mulheres não falam inglês. Mulheres não falam inglês. 7. Ele quer saber o número de funcionários homens que falam inglês. Ele quer saber esse pessoal aqui, ó. Esse que ele quer saber, ó. Homens que falam inglês. Agora, vem comigo. Olha aqui. Tem um total, agora o dominó. Olha aqui. Um total de 50 funcionários. 28 são homens. Quantos são mulheres, hein? Na lata. 22. 28 com 22, 50. Das mulheres, 22, 7 não falam inglês. Quantos falam inglês? Você tem que somar um número com 7 que dá 22. Que número que é esse? 15. Agora eu vou chegar aqui na minha interrogação, ó. Eu vou resolver a minha interrogação aqui. Por que, professor? Eu sei que 32 pessoas falam inglês e 15 são mulheres. Logicamente, 32 menos 15, 17 falam inglês. Então, essa resposta aqui, ó, está na letra B. Essa é o tipo da questão da FGV. Quem começa errado, trava. Quem começa certo, deslancha. 5 amigos, Alice, Bruno, Carla, Dário e Elias, ocupam 5 posições numeradas de 1 a 5 para tirar uma foto. Para descobrir a ordem exata que eles estão, você recebeu as seguintes informações. Então aqui tem um tanto de informações. E ele está perguntando qual a posição de Dário. Olha, isso aqui foi tudo dado, tá? No exercício, eu não inventei nada. É o enunciado. Ele quer saber em qual posição Dário está. Você vai ficar doidão agora, ou doidona com a minha solução, eu tenho certeza. Então presta atenção. Vamos à primeira pista aqui, ó. Primeiro nós vamos colocar as 5 posições das fotos, tá? As 5. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Agora eu vou analisar cada situação dessa e vou escrever aqui embaixo. Calma. Alice não está na posição central. Então, o que eu vou fazer com a Alice? Ela não está aqui no 3, porque o 3 é central. Mas ela pode estar no primeiro, no segundo, no quarto e quinto, não pode? Colocando. Certo? Professor, aonde você vai chegar? Calma. Bruno está numa posição par. Então, Bruno é segundo ou quarto, certo? Ele não é primeiro, terceiro e quinto. Eu risco o Bruno. Elias está numa posição cujo número é menor que 3. Então, Elias é o primeiro ou é o segundo. Beleza? Ele não é o terceiro, o quarto e o quinto. A posição de Carla é o dobro da de Elias. Elias é 1 e 2. O dobro de 1 é 2. O dobro de 2 é 4. Então, Carla pode estar na segunda ou na quarta. E não está na primeira, terceira ou a quinta. 1, 3, 5. Certo? Agora, presta atenção. Olha para a minha figura aí. Despistado. Aonde você acha que o Dário está, hein? O Dário está na terceira posição, certo? Porque os 4 aqui não pode estar, ó. Eu sei que você quer perguntar. Você quer perguntar a posição dos outros, né? Você quer saber isto, né? Eu não quero saber, sabe por quê? Eu tenho que passar para outra questão, que eu tenho que passar no concurso, eu tenho que ganhar um salário melhor, dá licença. Então ele não perguntou os outros. Então, voltando aqui nas alternativas, o Dário está em qual posição, hein? Na posição 3. A FGV deixa de ser difícil quando eu uso métodos como esse que eu acabei de te explicar. Essa questão parece impossível até você ver o diagrama que está dentro dela. Uma agência de marketing realizou uma pesquisa com 150 influenciadores digitais para entender seus hábitos de consumo de conteúdo em 2 plataformas TY. A pesquisa permitiu concluir que
Então aqui está te dado um tanto de informação, tá? Ele quer saber quem consome as duas plataformas. Bem, então é muito difícil fazer esse tipo de problema sem você desenhar primeiro. Então vamos desenhar as duas plataformas T e Y e colocar dentro delas o número de influenciadores, tá? Então preste atenção. Aquele problema clássico de conjuntos, né? Você vai construir um retângulo, que é o total, olha lá. Estou construindo o retângulo, que é o total. Agora nós vamos desenhar dois círculos, tá? Com uma interseção. Letra T significa que quem está dentro desse círculo observa a plataforma T. E aqui, quem está dentro desse aqui, observa a plataforma Y. É lógico que tem influenciadores que observam as duas plataformas. Tá ok? Vamos continuar aqui. Aqui no texto ele fala que são 150 influenciadores. Então o total aqui você pode colocar 150. Ele fala mais duas coisas importantes aqui. 65 não consomem a plataforma T. 55 não consomem a plataforma Y. Então preste atenção aqui, por favor. 65 não consomem a plataforma T. O que você pode concluir? São 150 influenciadores. 65 não consomem a plataforma T. Então, o restante consome, tá? Então, você pode escrever isso aqui, ó. Qual o restante? Né? Aí você faz a continha, né? Qual continha? 150. Você tira esses 65, tá? Essa conta dá 85. Então, se 65 não consomem a plataforma T, 85 consomem, tá bom? Beleza? Ele falou aqui também, tá no texto, tá, gente? 55 não consome a plataforma Y. São 150. Então, o que você pode fazer? 150 menos 55 vai dar 95. Então, 95 consome a plataforma Y. Beleza? Então, dentro do T aqui, eu tenho 85. E dentro do Y aqui eu tenho 95, tá bom? Eu vou chamar esse pessoal que está nos dois aqui de X. Agora, olha para mim aqui, só nós dois, eu e você. Aqui tem 85 pessoas, nesse círculo todo. Aqui tem X. Quanto que tem aqui, hein? Só nessa parte aqui. É quanto? 85 menos X. Esse círculo todo aqui são 95, só nessa parte aqui. 95 menos X. Agora, preste atenção. Ele falou uma terceira pista aqui, ó. Essa aqui eu já usei e essa também. 60 consome apenas uma entre as duas plataformas. 60 consomem apenas uma dessas duas plataformas. Então, quem consome apenas uma dessas duas plataformas? Esse pessoal que está aqui, ó, e esse pessoal que está aqui. Somando esses dois aqui, nós vamos encontrar quanto? 60, tá bom? Então, vamos montar essa equação. Como é que fica aqui? Não é complicado, hein? Olha lá. Fica 85 menos X, o que mais? Mais 95 menos X igual a 60. Então agora nós vamos resolver uma equação, tá? Que é tranquilo, tá? Nós vamos colocar os números do lado esquerdo, porque eles já estão positivos lá, para não ter que multiplicar por menos 1. E vamos colocar os X do lado direito aqui, ó. Bem, 85 com 95 é 180, tira 60, dá 120. 2x igual a 120, tá bom? Então aqui você pode escrever 2x igual a 120. Se 2x é 120, o x vale 120 dividido por 2, tá? O x
é igual a 60. Bem, então o número de influenciadores que consomem ambas as plataformas está aqui na letra D. Se você não enxergar os dois casos possíveis, você erra essa questão da FGV. Uma empresa de advocacia possui escritórios em 2 cidades do estado. No escritório A trabalham 8 homens e 2 mulheres. No escritório B trabalham 7 homens e 5 mulheres. A empresa irá selecionar aleatoriamente 2 funcionários, um de cada escritório, para desenvolver um novo projeto. A probabilidade de que esses 2 funcionários sejam de sexo diferente temos 5 opções. Olha, ele quer que selecione aqui 2 funcionários de sexos diferentes, tá bom? Então, como que isso vai acontecer aqui? Bem, temos 2 possibilidades, presta atenção. Quais são as possibilidades? Homem do escritório A e mulher do escritório B. Aí você sabe qual que é a outra possibilidade? Qual que é? Poderíamos ter também mulher do escritório A e homem do escritório B. Olha, fica um pouco difícil você estudar os 2 casos juntos. Então nós vamos fazer o estudo separado, tá? Antes, vamos lembrar a fórmula da probabilidade. Qual que é essa fórmula? Considere um evento E de um espaço amostral equiprovável S. Vamos chamar P de E da probabilidade do evento E. Definimos. Espaço equiprovável é todo espaço geralmente se trabalha. Quando você joga um dado, pode sair de 1 a 6. O dado não é viciado. A mesma chance de sair 1 é a mesma de sair 2. Então, como que é definido para nós essa probabilidade? É por essa fórmula aqui, ó. Probabilidade de um evento é número de elementos de E, o evento que você quer, né, sobre o total de elementos. Esse é o espaço amostral, todas as possibilidades. Aqui eu falei que o escritório A tem 8 homens e 2 mulheres. E o escritório B, 7 homens e 5 mulheres. Então nós vamos fazer a primeira possibilidade lá. Qual que é? Homem de A e mulher de B. No primeiro caso aqui, você vai ter que separar em 2, tá? Você vai ter que ver primeiro homem de A e depois mulher de B. Então, qual a probabilidade de você pegar um homem de A? Então, eu vou chamar PHA, homem de A. Bem, eu estou usando essa fórmula aqui, ó. Então, aqui, qual que é o total de elementos, né? O espaço amostral, 8 homens e 2 mulheres. Né? O total aqui é 10. Como eu quero homens, 8 décimos. Que simplificando aqui por 2, dá 4 quintos. Tá? Agora vamos fazer a mulher de B. Então vamos chamar essa probabilidade aqui PMB. Mulher de B. O B tem 12 elementos, 7 mais 5, 12. Como você quer mulher, 5 dozeavos. Bem, agora vamos usar o super macete. No I, você multiplica. No OU, você soma. Aqui nós temos um I, ó. I. Nós temos eventos sucessivos ou simultâneos. Você pode usar essa regra. Guarde essa regra, hein? No I, você multiplica. I multiplica. Então, como que seria a probabilidade do homem de A e a mulher de B? Acontecer as duas coisas, né? Então, nós temos que multiplicar, certo? Então, nós temos que fazer 4 quintos vezes 5 dozeavos. Aqui eu posso cortar o 5 com 5 e o 4 com 12, dividindo por 4 dá 1 e aqui dá 3. Então, essa probabilidade aqui deu 1/3, tá? Bem, agora nós vamos ter que fazer o segundo caso, tá? Segundo caso, qual que é, hein? Mulher de A e homem de B, beleza? Então, vamos fazer aqui o segundo caso. Bem, nesse segundo caso, vamos só lembrar aqui em cima, rapidamente, né? Para ficar mais fácil, nós temos 2 mulheres em 10 pessoas. E aqui nós temos 5 homens em 12 pessoas. Tá? Então, a probabilidade
da mulher de A, né? Probabilidade da mulher de A vai ser quanto, hein? São 2 mulheres em 10 pessoas, que simplificando dá 1/5. Bem, a probabilidade do homem de B, bem, está escrito aqui, vou até voltar aqui rapidamente. São 7 homens, um total de 12 pessoas, tá? Então essa probabilidade aqui, ó, é 7 para 12. Eu tenho uma cabeça muito boa, não sabia? Eu esqueci o I. Como é que a gente faz o I mesmo? Multiplica. O I multiplica. Ué, professor, só faço coreografia? Faço. Então a probabilidade da mulher de A e do homem de B, nós temos que multiplicar 1/5 vezes 7/12. Aqui não dá para simplificar. Aqui vai dar 7 sobre 60. Como podemos ter a primeira ou a segunda possibilidades agora que nós vamos usar a regra do ou, certo? Então nós vamos pegar a probabilidade da primeira ou a probabilidade da segunda. O ou vira mais, certo? Está lembrado da nossa regrinha? Aquele mantra qualquer. O i você multiplica, o ou você soma, tá? Então nós vamos ter que fazer isso aqui, ó. Lembrar que a primeira aqui deu 1/3, ó. E a segunda deu 7/60. Então nós vamos ter que somar as duas, né? Então a probabilidade que a gente está querendo aqui vai ser quanto, hein? 1/3 mais o quanto? 7/60. O mínimo múltiplo comum aqui é 60. 60 por 3 é 20. 20 vezes 1, 20. Aqui dá 7. 27 sobre 60. Simplificando por 3, quanto que dá? Dá 9 sobre 20. Observe, todas as respostas estão em porcentagem. Então eu tenho que passar 9/20 para uma coisa que sobre 100. Se deu 20 aqui, é 20%. Eu vou calcular. Aqui tem um super macete também, ó. O 20, sem montar a equação, ele virou 100 e foi multiplicado por 5. O 9 também vai ter que ser multiplicado por 5. Então aqui você conclui o quê? Que o x vale quanto? 45. Mas aqui não é 45 sobre 100? Então a nossa probabilidade é quanto? 45%. Então, voltando aqui nas alternativas, está aqui na letra C. Agora você clica no retângulo para ver outra prova de raciocínio lógico da FGV, ou se você ainda não é inscrito no meu canal, clique na bolinha.